Fala pessoal, prazer, meu nome é Querido Moraes e hoje eu estou sem lapela, né? Hoje eu estou sem lapela, estou gravando hoje com o celular, como também é um bom instrumento de trabalho, né? Hoje a gente vai falar também sobre questões de logística e metodologia, porque não adianta você ter só boa câmera, boa lente, bons materiais, boa iluminação, bons equipamentos, né? Se você não tem uma boa logística ou se você não tem um bom plano para você montar seu workflow de trabalho, né? O que é o workflow de trabalho? É as coisas que você vai trabalhar, o software, computador, cartão de memória, um adaptador, coisas que você vai fazer no seu trabalho para agilizar e você entregar o mais rápido possível o material para o seu cliente. Porque muitas vezes o cliente quer agilidade, né? Não quer só qualidade, né? A gente fez um último trabalho que foi para um amigo aqui, um aniversário de 15 anos, e a gente focou muito nessa questão de entrega. Em menos de 48 horas a gente entregou todo o material de vídeo e de fotos. A cliente ficou satisfeita, graças a Deus, né? Porque não adianta você ter só, por exemplo, bons equipamentos, boa técnica, se você não tem esse workflow, né? Um bom adaptador para você passar os arquivos para o computador ou para o celular, né? Um cabo OTG. Não adianta você também ter, exemplo, só a questão de trabalho e não focar nesses equipamentos que são essenciais para melhorar. Um bom site para você subir os arquivos. Eu usava muito o Google Drive, né? Hoje não uso mais tanto o Google Drive, eu uso o WeTransfer, só que o WeTransfer, o gratuito, ele tem um limite de transferência, tipo de até 2 GB, né? E tem outros sites por aí que você pode explorar, o Mega, o Dropbox, o QuadShare, tem várias outras plataformas para você poder estar usando, né? Também a gente vai falar aqui, né, na questão do workflow e na questão da logística, né? O que a gente pensa em questão de logística? Primeiro ponto, quando a gente vai fazer um material para um cliente, a gente tem que não só fechar um acordo para a questão de valores, né? Porque a gente trabalha com valores, né? A gente pode trabalhar com questão de valores de 50% antes do trabalho e 50% depois que você entrega todo o material, né? Questão de foto, vídeo, qualquer área que você trabalhar. E também tem a questão de você conversar com o cliente para saber como é que é a data, o horário, como é que vai acontecer, uma data para você fazer o reconhecimento do local, né? Ah, vai ter um casamento tal na igreja tal. Você marca um dia com o seu cliente para você poder fazer o reconhecimento da igreja, falar com o padre ou pastor, para você alinhar alguns pontos que é necessário para a gente não atrapalhar, mas também a gente também contribuir com o nosso trabalho, né? Normalmente quando eu chego no local de trabalho, eu busco muito conversar com o pastor, com o padre, para a gente alinhar algumas questões, né? Não precisa ser tão rápido, pode ser devagar. Na questão do casamento, na hora do beijo, na hora da aliança, ele abriu um pouquinho pra gente registrar aquele momento, né? Questão de 3, 5 segundos, 10 segundos, ele volta pro local, entendeu? Isso é muito importante para que o trabalho flua, o trabalho aconteça e a gente consiga passar a emoção, mas também não atrapalhar a questão do cerimonial, que é uma vez na vida, um casamento, né? O aniversário pode ser todos os anos, mas aquela data pode ser muito importante. 15 anos, um exemplo, é uma data que só acontece uma vez na vida do aniversariante. Ponto 2 também, de conversar com o cliente, né? Pra gente ver, vamos supor a questão de um pré-wedding, se o cliente quer um casamento, ou uma questão de um pré-aniversário, né? A gente vai capturar aquelas imagens de ela se arrumando, o vestido, as vestimentas, maquiagem, unha, toda essa questão do noivo, do aniversariante, do debutante. Vai depender muito do que você vai fazer, mas é muito importante você perguntar se o cliente quer que você faça a captura, né? Porque também não adianta você oferecer o serviço se o cliente não quer, o cliente é tímido, o cliente só quer mesmo registrar o momento, né? É muito importante também isso. Ponto 3, você chegar antes, né, quando tiver toda a estrutura montada, para você fazer o reconhecimento de materiais, de pontos estratégicos para que você faça materiais de boa qualidade e materiais que faça com que traga emoção e também mostre a decoração, porque também é muito importante toda a ornamentação, né? A gente tem muitas parcerias por aqui
com algumas pessoas que têm questões que faz decorações, faz ornamentação, porque é muito importante a gente conhecer aonde a gente vai trabalhar para a gente explorar aquilo ali ao nosso favor. Porque muitas vezes a decoração, a ornamentação ajuda na imagem, né? Ajuda a gente a transmitir aquilo que a gente vai capturar, né? Que é muito importante. Não só o modelo ajuda, mas também não só o equipamento ajuda, mas também toda a ornamentação. E também a gente vê a questão de iluminação. Se o cliente vai contratar uma empresa específica para iluminação, se ele vai contratar, você tem que saber os pontos específicos. Conversa com um rapaz de iluminação ou a moça de iluminação e vê algumas coisas com ele que só você e ele entendem, entendeu? Caso não tenha, você vê a questão da sua, que é o horário. Se for de manhã ou de tarde, é um horário bom para você não precisar tanto de iluminação, né? Você pode usar no máximo no rebatedor ou iluminação, uma contraluz, né? Se estiver fazendo muita luz de um lado, você fazer uma contraluz para você compensar. Mas também é muito importante saber do horário e ir no local antes, quando já estiver tudo ornamentado, que é para ver que muitas vezes é feito em locais fechados, assim, ou então em tendas montadas, ornamentadas, que faz com que a luz do sol, a luz ambiente perca. E você tem que trabalhar na pós e trabalhar muito na questão do seu equipamento, né, para você extrair o máximo dele, né? E muitas vezes seu equipamento pode ser de entrada e dificultar a lente também pode ser um pouco fechada e dificultar nessa questão do pós, que esse pós também é muito importante, que a gente vai chegar lá. E a gente vai para outro ponto, que é um ponto muito importante também, é você chegar cedo no local. Chegando cedo no local, você faz essas capturas da ornamentação antes, né? E você já fica atento a algumas questões de fazer essa captura antes para você depois focar só no evento que vai acontecer, né? Para você, porque muitas vezes a decoração ali na comida, um exemplo no buffet, as pessoas vão lá e mexem na flor, cai, murcha, entendeu? Então é muito importante ir cedo para você fazer essa captura e fazer um pós-reconhecimento, um pós-alinhamento, né? E nessa questão de chegar cedo, você também tem que se atentar muito aos seus equipamentos, se estão todos carregados. Você está com mais de uma matéria para sua câmera, para o seu celular, se tem uma power bank, entendeu? Para você não ficar na mão no fim do evento, porque muitos eventos duram muito, né? Outro ponto muito importante que você tem que se atentar é na questão do momento do evento, né? Você não se distrair ou você não se desespera tanto, porque os outros pontos que eu citei anteriormente, eles são importantes para que isso não aconteça durante o evento. Você ficar na mão por uma câmera, de falta de planejamento, você fazer tudo aleatoriamente, né? Você não saber a hora que a aniversariante ou as pessoas que estão casando vai chegar, você não saber todo o cerimonial ou todo o decorrer do evento, né? Tanto aniversário, casamento, formatura, pode ser o que for. Isso é muito importante para nós que vamos fazer, né? E um último ponto que já vem lá do workflow, que é a questão do pós. Você tem que ter um workflow muito bom para você fazer todo o descarregamento desse material, né? E para você editar o mais rápido possível e também não ter só rapidez e agilidade, mas também como entregar um material de qualidade. Que daí vem o cartão de memória de boa qualidade, para que não corrompa os arquivos, você não perca os arquivos. Imagina você perder os arquivos de um casamento que não pode fazer de novo. Um aniversário, aquele momento não pode se repetir de novo. Imagina aí ele corromper os arquivos, ou ele dar problema, ou ele formatar, entendeu? Por isso que é muito importante você ter esses cartões de memórias de boa qualidade, imagino, né? E também já a questão do workflow, que eu citei lá anteriormente, que é a questão da entrega. Você vai entregar o material e ter muito cuidado da forma que você vai entregar, porque muitas vezes o cliente não entende muito das plataformas que a gente entrega, ou ele vai salvar da forma errada e o material fica de péssima qualidade. A gente, quando olha depois nas redes sociais, o material lindo, de muita qualidade, a qualidade de resolução muito baixa ou com alguma marca d'água, e as pessoas
não entendem muito, criticam, ou então até mesmo o material não fica de boa qualidade. Então a gente tem que ter todo esse cuidado no workflow, na questão de logística, na questão de entrega, que é muito importante para que a gente faça um trabalho com êxito, com boa qualidade e um trabalho beirando a perfeição. É porque a gente sabe que nenhum serviço é perfeito, mas a gente pode entregar um serviço de boa qualidade que beira a perfeição. Essas são algumas dicas, né? Se vocês tiverem mais dúvidas, vocês podem entrar em contato comigo no privado. A gente vai alinhando algumas coisas eu vou passando para vocês algumas coisas de experiências que eu tive, tanto experiência boa como experiência ruim, pra gente compartilhar isso, que a gente é de uma área que todo mundo precisa desse feedback das pessoas que têm um pouco mais de rodagem ou experiência na área. E é isso aí, galera. Por hoje é só. Em breve eu vou lançar mais alguns vídeos, né? E tamo junto. Fui.